Pode deixar que eu vejo pra você sim. Beleza, pode deixar. Legal. Fala, Arthur, beleza? Oba, Firme e beleza? forte, Arthur. Ei, garoto. Voltou às aulas com tudo já ou não? Voltou. Aí sim, hein? Aí, legal, hein, mano? Muita gente nova ou os mesmos alunos? Uns 3 alunos novos só. Ah, mudou muito então a classe. É. Puxa vida. Então tá bom. Bom, pessoal, 21h03. Vou iniciar aqui com oração. Nós vamos seguir hoje para 2 Coríntios. Nós finalizamos o ano passado com 1 Coríntios, né? E vamos começar hoje a segunda carta aos Coríntios, que tem uma proposta um tanto quanto diferente da primeira. A primeira, como nós já vimos, né? Ela tem um teor disciplinar muito forte, muito forte. Paulo vai tratar questões assim graves mesmo, pecados graves na igreja dos Coríntios ao escrever a primeira carta, né? E hoje a gente dá sequência com um teor um pouco diferente dessa segunda carta. Lembrando que, na verdade, a segunda carta seria uma terceira carta, né? Porque antes da primeira carta que nós temos na Bíblia, Paulo, na própria primeira carta aos Coríntios, Paulo cita algo que ele já tinha escrito para os Coríntios, né? Mas que infelizmente não chegou para nós, né? Não chegou no cânon, talvez pode ter extraviado, coisa assim. Então nós temos as 2 cartas aos Coríntios. Essas cartas, é claro que estão na palavra de Deus, aprove o Senhor, né? Colocá-las aqui como inspiradas, mas a continuidade da igreja aos Coríntios, né? Ela vai, depois, né, nos pais da igreja, ela vai cair nas mãos de Inácio, ela vai cair nas mãos de Policarpo, que também vão ser pastores dessa igreja de Coríntios, que tem até as cartas. Eu tenho aqui o livro, né, de Policarpo, de Inácio, escrevendo e pastoreando a igreja aos Coríntios. Uma igreja que deu bastante trabalho, né, até mesmo depois da morte de Paulo. Mas é uma igreja linda no sentido funcional dela, né? Então, vai ser muito importante essa segunda carta para a gente aprender mais dela aqui. Amém, irmãos? Eu vou pedir aqui pro Caio iniciar aí para nós com uma oração. Por favor, Caio. Opa, bora lá. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Pai, por mais uma terça-feira, Senhor. Podemos aqui estar juntos. Obrigado pela oportunidade de mais um dia aqui estar ouvindo a Tua palavra, conhecendo mais de Ti. Obrigado pela vida do pastor que está aqui dispondo do tempo dele para nos explicar, para nos orientar, dar a direção, Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui hoje, que conseguiu tirar um tempo para poder realmente buscar ao Senhor. Fale conosco, Senhor, através da Tua palavra, através da vida do pastor Daniel. Venha aqui trazer o entendimento, a sabedoria em nossos corações, Pai. Fala tudo aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, gente. Qual foi o objetivo do Classe A? Nós trabalharmos a teologia mesmo de cada livro estudado, ou de cada carta estudada, né? Mas também saber um pouquinho do contexto histórico de cada uma delas, do propósito de cada uma delas, e também trazer sempre, né? O texto sagrado sempre nos traz e nos faz, melhor dizendo, trazer uma aplicação para a nossa vida, né? Então vamos lá. Aqui, esta carta, assim como a primeira carta aos Coríntios, ela é escrita na Macedônia. Nós temos uma noção mais ou menos de onde ela foi escrita por causa dos relatos de Atos, no capítulo 18, a partir do verso 12, que Gaio era o procônsul da Grécia, e Paulo vai sair de Troade, e Paulo teve uma experiência em Troade bastante conturbada, né? Porque lá em Troade tinha Demétrio, e Demétrio ele fazia imagens de escultura, miniaturas dos deuses da Grécia, né? De prata, e ele vendia, comercializava. E aí, numa dessa, Paulo chega lá pregando o evangelho e Demétrio vai perder os clientes, é claro, né? Paulo causando, né? Paulo causando os bons transtornos, né? Sociais também, né?
Então, Paulo vai ter muitos problemas ali, as pessoas, os comerciantes vão se levantar contra ele, vai ficar ali em Troade é um momento bem conturbado ali para Paulo, né? Então, Paulo vai sair de Troade sentido a Macedônia, né? E o propósito da Macedônia era levantar também ofertas com os irmãos da Macedônia para levar para a igreja da Judéia, lá em Jerusalém, uma vez que a igreja que ficou em Jerusalém ficou em grande miséria, né? E logo após, quando nós vamos percebendo também na segunda carta, Paulo vai escrever aqui na segunda carta para que também fosse levantada a oferta dos coríntios, né? Para que ele pudesse, então, da Macedônia, passar em Coríntios e voltar para a Judéia com a levantada para ajudar os irmãos lá em Jerusalém. Então, é nesse contexto que a carta é escrita, né? Paulo sai de Troade, segundo Atos capítulo 18, vai até a Macedônia. Ali na Macedônia, provavelmente, né, ele tem escrito, né, essa carta para os coríntios, e logo depois ali da Macedônia, Paulo vai seguir em direção a Éfeso, né? Aí no capítulo 19 começa a história de Éfeso, né? Mas no capítulo 18, propriamente, começa a história dos coríntios. Amém, irmãos? Então isso vai acontecer por volta do ano 51 a 53, a primeira carta, né? Porque o procônsul era Gaio, né? Da Grécia, segundo Atos 18, e o período da segunda carta por volta de 54 a 55, né? Veja que é uma carta seguida da outra, né? Paulo tinha um cuidado com a igreja dos Coríntios, era uma igreja, como nós já vimos na primeira carta, que era completa no sentido da atuação dos dons ministeriais, dos dons espirituais, né? Só faltava o amor, né? Que aí trazia aquele partidarismo na igreja, cada um gostava de um representante lá da igreja. Eu gosto de Paulo, eu gosto de Apolo, eu gosto de Cefas, eu gosto de Jesus Cristo. Enfim, era aquela brigaiada toda, problemas de imoralidade sexual, enfim. E agora Paulo vai escrever essa segunda carta logo na sequência, e Paulo, é interessante, ele antecipa a sua ida aos Coríntios, né? Depois da Macedônia, voltar lá para pegar as ofertas, ele antecipa essa segunda carta, já tratando alguns fatores que ele queria para que nem precisasse, ao chegar lá, ter que tratar desses assuntos, né? Então essa segunda carta, ela tem um teor um pouco mais pessoal para Paulo e um pouco mais emocional, diferente da primeira carta, que Paulo veio assim, disciplinando fortemente a igreja. Neste momento em que Paulo está escrevendo a segunda carta, já tem um teor mais pessoal, mais emocional, porque Paulo está sendo acusado por alguns falsos mestres, né? E essas acusações, essas difamações, essas mentiras sobre Paulo está correndo dentro da igreja dos Coríntios, né? Quando falo dentro, não que tinha um templo específico, mas as pessoas, os cristãos de Coríntios, né? Eles estavam sendo contaminados por essas falsas informações sobre Paulo, né? Então Paulo vai sair em defesa do seu apostolado, ele vai sair em defesa da sua doutrina, do evangelho que pregava. É claro que por amor à igreja aos Coríntios, para que a igreja não fosse enganada com nenhum outro evangelho, né? Paulo, ele vai tratar esses assuntos especificamente e também vai revelar-se um caráter de integridade e humildade, né? Nós vamos ver durante os escritos essa integridade no coração de Paulo e essa humildade no coração de Paulo, né? Mesmo no momento em que está se defendendo das acusações, afinal de contas, é a igreja que ele gerou, a igreja dos Coríntios, a igreja que ele próprio gerou, e ele está ali, de certa forma, vexatória, né? Fica numa situação um quanto pesada, tensa, em ter que dar algumas satisfações, né, para a igreja, e ao mesmo tempo é triste porque o povo que ele gerou, que ele cuidou, que ele está discipulando e ensinando,
agora é um povo que está duvidando dele por causa de pessoas que nem fizeram parte da história, né, do nascimento da igreja, né, pessoas de fora colocando, difamando, né, o caráter de Paulo. Então, Paulo, em sua própria defesa, você já sente um teor também de humildade e integridade no caráter de Paulo, e um homem realmente levantado por Deus, né? Como nós dizíamos agora há pouco, um homem preocupado com a causa da igreja, com aqueles que estão passando necessidades, ele vai levantar recursos para levar até Jerusalém, os irmãos da igreja de Jerusalém. Era alguém muito preocupado com a obra de Deus, coisa essa que não se via nos falsos apóstolos, né? Normalmente é assim, né? Aquele que é falso apóstolo, ele não põe a mão na massa, não. Né? Ele não põe a mão na massa. O falso pastor, o falso apóstolo, ele fica na discursiva, mas ele não põe a mão na massa, ele não põe a cara para bater, né? Enfim, a história se repetindo até os dias de hoje, né? Então, você vai notar esse teor muito pessoal da carta, né? Já falamos, então, sobre onde foi escrita, quando foi escrita, né? E o propósito da carta, para que a gente possa estar dando início, então, ao primeiro capítulo, né? Abra aí a sua Bíblia, então, em 1 Coríntios, capítulo 1, 2 Coríntios, capítulo 1. E nós vamos hoje, do verso 1, se Deus quiser, né? Vamos até o verso 11. Então, dito isto, né? Dos falsos mestres e aquela coisa toda que estava entrando na igreja, note como Paulo, então, inicia a carta, né? Capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Você pode notar, em todas as cartas que Paulo assim se apresenta, é porque tem falso mestre na área. Assim vai ser em Gálatas, né? Assim vai ser aos Efésios. Essa apresentação, quando ele traz a sua função de apóstolo, né? De Cristo Jesus pela vontade de Deus, né? Já faz uma grande diferença, porque Paulo, de fato, tem autoridade apostólica, né? Jesus apareceu a Paulo na estrada de Damasco. Jesus tomou Paulo pelas mãos, levou ele para a Arábia, onde ele ficou 3 anos, né? E certamente esses 3 anos na Arábia foi exatamente o tempo para que ele pudesse aprender de Cristo. Ninguém compartilhou a doutrina, né, o ensinamento da doutrina ao coração de Paulo. Assim como Cristo diretamente falou por 3 anos e meio ao coração dos seus apóstolos, assim ele é retirado para um lugar longínquo, e ali Cristo vai ministrar ao coração dele, a ponto de, no capítulo 12 da segunda carta, Paulo vai dizer que foi levado ao terceiro céu e viu coisas ali inenarráveis, né, que ele não podia nem mesmo falar, e sobre ele foi colocado um espinho na carne, para que toda soberba fosse destruída no coração dele, ou possível soberba, né, fosse destruída no coração dele. Paulo ficou enfermo, nós não sabemos direito se esse espinho na carne é uma condição física ou emocional, né, há que se discutir ainda muito sobre isso, mas a experiência de Paulo com Cristo na Arábia durante 3 anos foi o seminário, ou o teor, né, do discipulado foi o mesmo que Jesus deu para os seus discípulos que caminharam com ele até após a ressurreição, né? Paulo foi o fruto atemporal, né, o fora do tempo, né, o apóstolo fora do tempo, né, que foi acrescentado, então, como apóstolo por Jesus Cristo. Ele trazia, portanto, as credenciais de apóstolo, porque ouviu diretamente de Jesus o evangelho. Aliás, eu gosto de chamar Romanos do evangelho de Paulo, né, porque Romanos tem todo o princípio da doutrina cristã, é Romanos.
Romanos é o embasamento de toda a doutrina cristã, da salvação, da justificação, da expiação, da adoção, da antropologia, né, bíblica, da pneumatologia no capítulo 8, da doutrina, da soteriologia, né, da amartiologia, enfim, da soteriologia, enfim, Paulo, em Romanos, ele faz ali um tratado teológico que até hoje, né, é estudado, é refletido, está nas academias, né, nos acadêmicos, enfim. Então, Paulo tinha autoridade para se apresentar assim, né? Não tinha rodeios, ele sabia quem ele era em Jesus. E ao se apresentar como apóstolo, embora a palavra nos dias de hoje, né, seja chique, né, mas na época do apóstolo Paulo, ele está dizendo: eu sou um mensageiro pela vontade de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu fui comissionado por Deus para ser mensageiro do Evangelho de Jesus Cristo. A palavra apóstolo é aquele que leva a mensagem, né? Aquele que é mensageiro de Jesus Cristo. Veja como, quando chega aqui no Ocidente, né, a coisa vira como se fosse uma escalada, né, de poder, né? Eu começo como presbítero ou pastor, né? Depois eu vou para bispo e depois eu vou para apóstolo, né? Evangelista e missionário nem se passa nessa lista, né? Nem os mestres que ensinam também, né? O Ocidente cria essa cadeia de autoridade que não existia para eles, era funções, né? Simplesmente autoridade de funções, assim como existe aí nas empresas, né? Um é o gerente, o outro é o encarregado lá de uma seção, o outro é o presidente, né? A diferença de cada um em autoridade é apenas a função, mas não faz do outro melhor, né? Então, Paulo se apresenta aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e juntamente com ele, olha quem está lá, pessoal, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos em toda a Acaia. Veja, irmãos, isso aqui é importante notar, né? Você vê o coração do jovem Timóteo, né, que depois vai ser enviado para ser pastor da igreja de Éfeso. Ontem eu falava isso com os líderes da igreja lá na reunião da liderança. Depois vai ser enviado ainda novo também. Provavelmente aqui Timóteo ainda estava para sair da adolescência, né, porque ele vai assumir Éfeso com 20, 22 anos, mais ou menos. Ele vai assumir o pastoreio da igreja de Éfeso. Então é muito novinho, mas ele está aprendendo, né, aos pés do apóstolo Paulo, né, um fiel discípulo, um fiel escudeiro ali do apóstolo Paulo, né, e que será a sucessão de Paulo ali em Éfeso, né, uma liderança forte que Paulo está formando no caráter de Timóteo. Isso já nos ensina também a sempre aprendermos com alguém que de fato tenha, né, uma legitimidade, né, uma autoridade no caráter, uma autoridade bíblica para nos ensinar, né, no convívio, no relacionamento, né, que nós possamos sempre ter esse coração ensinável e se relacionar de fato, né, com aqueles que podem nos nutrir pelas escrituras, pela vida, né, pela integridade, né, pela verdade, pela vida no Espírito, né? Ali estava Timóteo aprendendo com o apóstolo Paulo. Mas vamos lá, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. É interessante notar essa palavra tribulação, irmãos, na Bíblia, que ela é tlipsis no grego, que significa aquela sensação que te dá de pressão no peito, de dor no peito, de aflição, de angústia, de medo, de tristeza, esses males que sentimos, né, na nossa alma, e que muitas vezes chegam a doer até o físico, né? Então Paulo está dizendo aqui que Jesus nos consola em toda essa tribulação. Quando nós lembramos aqui de Hebreus,
Jesus, ele sofreu e como sofreu, e ninguém melhor do que Jesus para ser a pessoa do nosso consolo. Ele se identifica com tudo aquilo que é lamento, sofrimento, tristeza, angústia, solidão, rejeição, né? Com as dores físicas. Jesus, ele presenciou em si mesmo todos esses sofrimentos. Então, a palavra que se aplica aqui à tribulação, neste caso, a tilipsis, né, tem a ver com essa pressão no peito, essa angústia que dá. No nosso caso hoje, nós entraríamos um pouco no caso de um coração depressivo ou ansioso. Né? A ansiedade, quando chega, ela provoca reações, tremores, pressão no peito, taquicardia, treme o corpo, né? Às vezes você não sente fisicamente o corpo tremer, mas por dentro parece que está tudo trepidando, tremendo. Essa é a ideia de que Paulo está dizendo sobre tribulação. Então, Jesus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação. Olha que interessante, irmãos, aqui que Paulo traz, né, essa ideia, porque aquilo que passamos como sofrimento, né, e que Jesus muitas vezes nos permite passar. Eu estava falando um pouquinho hoje no culto de oração sobre o capítulo de Jeremias 33. E às vezes a gente fala lá, né, clama a mim e responder-te-ei, e anuncio-te-ei coisas grandes e firmes. Depois embaixo, no verso 34, a gente vê quais seriam as coisas grandes e ocultas que ele revela para Jeremias, e não só para Jeremias, mas para o rei Zedequias e para o povo de Judá, que eram se referia à entrada da Babilônia, que ia matar um monte de gente, ia ser um derramamento de sangue. Então essa é a coisa grande e inacessível que estava por vir, e que apenas depois desses 70 anos, então vem a outra parte do texto, que ele vai falar de uma restauração. Então note que muitas vezes nós somos colocados, os homens de Deus, os cristãos, né, acabam passando por situações difíceis, né, onde a fé é provada, a integridade é provada, né, a verdade de fato, se é crente ou não, é provada, né, para que depois possamos consolar outros que passarão pelos mesmos caminhos, pelas mesmas aflições ou outras diversas, mas uma vez que passamos por elas, né, somos fortalecidos também para consolar. Assim, né, vamos fazendo a obra do Senhor. É interessante que não há como não sofrer na vida. Essa mensagem fica clara no livro de Coríntios, aqui, de 2 aos Coríntios, nessa carta. Não há como não sofrer na vida, mas também não há como, né, um cristão não ser consolado pelo Espírito Santo. E aí o texto diz assim: capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados. Logo, passamos por tribulações, sofrimentos, Jesus passou por elas. Jesus foi consolado por anjos lá no Getsêmani, segundo Lucas retrata, naquela noite de oração terrível e sofrimento terrível que Jesus passou. Jesus foi consolado. Portanto, aquele que sofreu, consola, né? E nós, quando sofremos, nos identificamos com Cristo nos sofrimentos, mas também em seu próprio consolo, porque ele foi consolado. Ele foi consolado pelo Pai. Nós somos consolados pelo Filho. Nós somos consolados por Jesus Cristo. Note, portanto, que muito embora esse sofrimento que passamos, seja ele de validade limitada, né? E quando estivermos no sofrimento, precisamos sempre trazer essa verdade no coração. Cristo sofreu e foi consolado. Eu estou sofrendo, mas o Senhor Jesus me consola. Eu não estou sozinho de forma alguma nos momentos mais difíceis ou de grande sofrimento, porque Jesus me fortalece, Jesus estará me consolando, né, em todo o tempo, porque Ele nos ama. É interessante notar, irmãos, que essa palavra tilipsis, ela vai aparecer em outros momentos. Vamos ver aí no capítulo 2, verso 4. 2 Coríntios 2, 4. Ela volta a aparecer, olha lá, ó.
Deixa eu achar meu capítulo 2 aqui. Ó, eu tô no 1 aqui, peraí. Capítulo 2, verso 4. Porque vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração. Irmãos, olha que interessante aqui. Lembra que eu falei quando, em que período a carta foi escrita? Paulo estava saindo de um tempo de grande sofrimento ali em Troade. Depois você lê o capítulo 18 inteiro. Pode começar até do capítulo 17, que é uma coisa atrás da outra na vida de Paulo, né? Então aqui ele fala assim, poxa, eu estou escrevendo para vocês em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas, não para que vos entristecesseis, mas para que soubesses do amor intenso que tenho por vós. Então, além de Paulo ter lidado com uma situação tão difícil lá em Troade, e um pouco antes também, agora ele está lidando no coração dele com o estrago que os falsos apóstolos possam estar fazendo na igreja dos Coríntios, e ele está distante. Então ele está escrevendo com urgência, com sofrimento, para tentar ser um canal de bênção para a igreja que ele tanto ama. Isso é um coração pastoral, né? Coração pastoral. Eu lembro que um tempo atrás nós estávamos numa reunião, acredito que foi com a equipe de jovens, né? A liderança da equipe de jovens ali e tal. E aí, de repente, alguém disse, nossa, mas às vezes o ministério balança a gente fica meio desanimado, né? E aí eu falei, olha, é exatamente assim que eu me sinto. Bem-vindo ao ministério. Muitas vezes tem os abatimentos, as tristezas, né? Essa pressão no coração, essa tal tribulação que Paulo chama aqui, né? E você está se deixando consumir, né? Pela vontade de Deus e por amor aos irmãos, né, da igreja. E vai aparecer de novo essa palavra tilipsis, aqui no capítulo 4, verso 17. Olha lá, eu falo que o tema, o coração da carta é essa palavra, tilipsis, né, é o sofrimento. Capítulo 4, verso 17. Pois a nossa tribulação, leve e passageira, graças a Deus que é leve e passageira, né? Para nós, uma glória incomparável de valor eterno. E de novo a palavra vai aparecer no capítulo 6, verso 4. Veja lá comigo. Antes em tudo nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades e angústias. Essa era a vida, né, dos cristãos, né, essa luta dos cristãos diária, e também dos líderes, né, assim como Paulo, dos líderes da igreja. E de novo ela vai aparecer no capítulo 7, verso 4 e 8, verso 2. Olha lá, ó. Capítulo 7, verso 4. Minha confiança em vós é grande e orgulho-me muito de vós. Estou cheio de ânimo, transbordo de alegria em todas as nossas tribulações. Mesmo com as tribulações, Paulo transborda em alegria. Senhor Jesus, né? E no capítulo 2 também a palavra tribulação vai aparecer, tilipsis, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles, se referindo ao povo da Judéia, né? Da Macedônia, né? Transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação. Aqui se referindo à oferta dos irmãos da Macedônia, né? Que mesmo sendo bastante pobres, também uma igreja sofrida, mas eles ofertaram com generosidade para a igreja em Judá, mesmo em muitas tribulações, né? Uma igreja que estava sofrendo. Então note que essa palavra tilipse, de tribulação, de angústia, de sofrimento, né? Ela vai aparecer em quase toda a extensão desta carta. É o tema-chave, é a palavra-chave de toda a carta, né? Muito bem. Voltamos ao capítulo 1, na certeza, então, de que somos consolados. Duas certezas aqui, dois fatos que não mudam. Os sofrimentos, as aflições, as tribulações, elas vêm, mas também o consolo vem sobre o Filho de Deus. O consolo vem sobre aqueles que amam a Deus de todo o seu coração. Versículo 5. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós,
Os sofrimentos de Cristo, o quê? São leves, são assim, sossegados, eles transbordam sobre nós, Paulo está dizendo, né? Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Isso é muito bonito que ele está dizendo aqui, né? Então, guarde isso no seu coração, né? É certo de que o sofrimento virá em alguns momentos da vida, a tribulação virá, mas também é certo de que não existe como não sermos consolados. Jesus estará nos fortalecendo em todos esses momentos. Mas note, irmãos, agora voltando para o contexto um pouco da carta e o porquê que ela está sendo escrita, veja como os falsos mestres, né, eles preocupam aquele que é verdadeiro no ensino, aquele que persiste na verdade, sobretudo, na verdade da palavra de Deus. Porque os falsos mestres, eles não batem de frente com aquele que está à frente do trabalho, mas eles vão se infiltrando sorrateiramente. O pastor André falava de Jonadab, né, no domingo passado, que é o amigão lá de Aminon, né, sorrateiramente, né, o engano vai entrando no coração, nos ouvidos, né, e os irmãos mais fracos, mais débeis na fé, os nécios na fé, os mais novos, né, vão sentindo esse peso e podem ser enganados. Então, no coração daquela liderança que está tentando fazer um trabalho transparente, claro, verdadeiro, né, se entregando no desgaste da doutrina, do estudo da palavra, da visitação, da pregação do evangelho, né, isso pesa muito, né, pesa muito e traz muitas preocupações, né, portanto, a necessidade de muito consolo, né, portanto, Paulo usa essa palavra, as tribulações de Cristo transbordam sobre nós, né? Eu imagino aqui ele escrevendo isso juntamente com Timóteo, ele dá aquela olhadinha para Timóteo, não é mesmo, Timóteo? Transbordam sobre nós, né? Porque eles queriam fazer o trabalho de fato, né, íntegro, né, com aquele trabalho que Jesus havia levantado, né, para serem pastores dessa igreja, líderes dessa igreja, mas ao mesmo tempo o faziam com o coração sofrível, né, e sofrido por causa dessas intervenções malignas, líderes malignos, né, levantados por Satanás para destruir a igreja, palavras malignas, manipulação, né, falsidades, né, o inimigo ele se preocupa também com o estado da igreja, né, uma igreja íntegra, uma igreja firmada, perseverante, uma igreja que está firme na doutrina, né, traz muitos problemas, né, para Satanás, né? E é claro que ele vai usar de artimanhas para seduzir, para convencer, para enganar. E isso acontecia no meio da igreja dos Coríntios, tá? Mas aí, versículo 6, Paulo diz assim: mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, a qual produz esperança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos sofrendo. Muito embora todo esse contexto pesasse sobre Paulo, como liderança da igreja, né, ele entende que o Senhor usa desses momentos, né, para um amadurecimento na fé, e esse amadurecimento na fé serve os outros que são ainda mais novos na fé, mais inexperientes na fé. Até mesmo os dias de sofrimento, né, servem de lição e de experiência para edificarmos a igreja. E lógico, claro, o consolo de Cristo também nos alimenta para consolar outros. E também prepara os outros para sofrerem e serem consolados da mesma maneira que nós somos. Note que isso é corpo de Cristo, né? Todos participam do mesmo pão, do mesmo cálice, né? Pão e cálice, né, nos remetem à aflição de Cristo na cruz do Calvário. Tem crente querendo
de toda e qualquer forma, viver confortavelmente. Precisamos orar, e Timóteo nos ensina lá em 1 Timóteo capítulo 2, né? Pelos nossos líderes, né? Pelos líderes nacionais, líderes estaduais do nosso país, da nossa nação, para que não nos atrapalhe, né? No nosso caminhar cristão, na proclamação do evangelho, para que não sejam peso na divulgação e na proclamação do evangelho, mas também para que governem com equidade, com justiça, né? Com igualdade, né? Para que governem sem propinas, né? Enfim, isso cabe à igreja orar, deve orar por essas coisas, né? Mas fato é que esse cenário, né? Infelizmente é difícil de vivermos, né? Infelizmente é difícil de vivermos. Mas aqui é interessante que toda essa questão do sofrimento e toda essa questão do consolo sobre a igreja do Senhor provocam para os demais irmãos, né, a mesma luta e o mesmo consolo, para que todos nós participemos igualmente do corpo, da vida de Cristo, de maneira integral. Né, isso amadurece a igreja, faz parte de ser igreja até que ele venha. Isso prova a nossa fé. Isso nos leva a interceder, isso nos leva a jejuar, isso nos leva a mergulhar nas Escrituras e depender única e exclusivamente de Deus. Note, irmãos, que só por esse início de carta, você já vê a integridade, a vida pessoal de Paulo sendo exposta para a igreja, ele não tem medo disso, não. Né? O caráter de Paulo sendo demonstrado para toda a igreja, as lutas que ele passa, ele abre com a igreja, né, que toda essa situação de falsos mestres, falsos pastores, o incomoda, mas ele tem a certeza de que foi Cristo quem começou nele e através dele essa igreja. E que se há esse tempo de tribulação, há também o consolo que Jesus trará sobre o próprio apóstolo Paulo, sobre Timóteo, sobre os irmãos da igreja de Coríntios. Né, isso é viver, isso aí de fato nós estamos aí, com este ensino, nos aproximando mais do que é comunhão. Quando a dor do outro me incomoda, a tristeza do outro é minha tristeza e me incomoda, a alegria do outro eu também celebro, né, o consolo do outro eu também celebro com ele. Isso é comunhão. Versículo 7. E a nossa esperança a vosso respeito, olha ele abrindo o coração, ele como pastor da igreja dos Coríntios, falou, a nossa esperança, até porque Timóteo está com ele, né? A nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Então note que a igreja também está sofrendo, porque quando entra essas manipulações e falsos mestres, a tendência é dividir a igreja. Paulo já nota isso na primeira carta. Aliás, o primeiro assunto que será tratado na primeira carta é o partidarismo, porque já estava acontecendo sutilmente, e isso ainda continua ecoando mais do que as demais coisas. Nós vamos notar que nesta carta aqui, nem tanto será tratado questões de imoralidade, como tratou na outra, questões de carnalidade, né, questões de desordem no culto, isso aí ficou tudo na primeira carta, mas o que ainda está ecoando são os falsos mestres. E assim como traz sofrimento no coração da liderança, traz também na igreja, porque divide a igreja, divide relacionamentos, divide opiniões, né? Falava ontem do perigo da igreja estar ouvindo muitas trombetas soarem no seu ouvido, né? Muitas outras e outras informações e doutrinas, né? Então aqui isso divide os irmãos, a comunhão, permeia a discórdia, e a igreja sofre com isso. Ele diz assim, e a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que visto que sois participantes do sofrimento, vocês também participam desses sofrimentos, assim também sereis consolados. Então vocês que estão sofrendo, ele está dizendo aí em Coríntios, por todo esse cenário que infelizmente está instaurado aí, né, vocês serão consolados. Nós estamos sendo consolados na certeza, na esperança de que Cristo está agindo, vocês serão consolados. É uma palavra de pacificação,
no coração daqueles que estavam sofrendo por outros irmãos que estavam inflamados com enganos e mentiras. Verso 8. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Então, algo aconteceu na Ásia, não dá para afirmar certamente qual foi esse ocorrido, afinal de contas, a vida de Paulo, o que não faltou foi emoções, né? O que mais se tinha eram emoções, e emoções não muito favoráveis, né? Tem emoção que é boa, né? Mas tem emoções que a gente passa que não são muito favoráveis, e Paulo era perito, né, nesse tipo de vida, né? Uma vida cheia de adrenalina, cujo perigo era só e apenas o perigo de morte 24 horas por dia, né? Mas aqui, esse momento que eles passaram na Ásia, que podemos pensar em vários, segundo os escritos de Atos, mas como ele não cita aqui, não dá para afirmar. Fato é que abalou e muito, tanto ele quanto a Timóteo, os que estavam próximos dele, na ocasião, a ponto de desesperar da própria vida, ou seja, nós vamos morrer hoje, nós vamos perder a vida hoje aqui, né? Tamanho caos que estava ali naquele momento. Na verdade, versículo 9, tínhamos sobre nós a sentença de morte. Olha só como era grave a situação. A única coisa que eles tinham certeza é de que naquele instante ia acabar tudo, ia morrer, para que não confiássemos em nós mesmos. Olha, aí é interessante, né? Porque às vezes nós somos colocados em situações, né, extremas, e aí nós nos deparamos com toda a limitação que nós temos, com a fraqueza que somos, né? Nós nos deparamos com quão pequeno nós somos, né? E por isso, nesses momentos, nós vemos a importância de dependermos de Deus, das suas mãos para nos fortalecer, do seu consolo, para apaziguar o nosso coração. Esse momento de Paulo na carta não é só um ensino sobre consolação. Paulo está testemunhando do que ele próprio viveu na pele, a ponto de estar face a face com a morte e entender que ele precisa confiar em Deus e não em si mesmo. Isso é interessante porque aí a liderança se identifica com a dor dos liderados. E os liderados entendem que a liderança também sofre, né? O pastor sofre, a igreja sofre, né? Somos, portanto, idênticos. E necessitamos de que Cristo, de fato, seja o Senhor de nós. Cristo, de fato, seja Senhor da igreja. E passamos, portanto, a depender totalmente dele. Versículo 10, olha que lindo isso aqui. Ele nos livrou de tão horrível perigo, de morte, e continuará nos livrando. É nele que esperamos, e ele ainda nos livrará. Esse nos livrará de Paulo já remete ao que nós chamamos da doutrina, né? Da glorificação, da transformação do corpo, do dia em que Jesus vem para, como dizem Romanos, né? Capítulo 16, versos 19 e 20, né? Que o Deus de paz esmagará Satanás, né? Debaixo dos nossos pés. No dia da igreja triunfante, porque enquanto nós estamos nessa terra, nós somos a igreja militante, que está lutando, que está defendendo a sua fé e que perde a própria vida, se necessário for, em defesa do evangelho e da fé, né? Somos militantes, estamos lutando, mas de fato ele nos livrará eternamente no dia da sua vinda. Então Paulo, com tudo isso, né, da certeza de que é importante esses momentos quando Deus nos coloca em momentos de grande tribulação, vemos o seu consolo, mas ainda nós temos um olhar dessa esperança que é eternamente gloriosa.
gloriosa, né? É muito importante esse momento do texto, no início da carta, porque já difere dos falsos mestres. Porque Paulo vive de fato a igreja. Porque Paulo conhece a igreja. Porque antes de conhecer a igreja, Paulo conheceu a Cristo, o autor da igreja, autor e consumador da fé. Paulo se relacionou com Cristo. Paulo sabe de quanto Cristo sofreu e do livramento que lhe foi dado, da ressurreição, do corpo glorificado, da eternidade em Deus. Paulo aguarda também esses dias para a sua vida e para a vida da igreja. Note, portanto, irmãos, que nesse instante da carta, um bom leitor, alguém que de fato era discípulo dessa igreja de Coríntios, discípulo, né, de Paulo, aprendendo com Paulo, neste momento, né, tem uma identificação aqui, de ser igreja, de existir como igreja, de viver como igreja, as muitas lutas, tribulações, mas de perseverar. Afinal de contas, este Paulo que está nos escrevendo, pastor dessa igreja, ele vive como nós toda essa pressão, essa tribulação, essa angústia, essa pressão no coração, na alma, esses conflitos na alma, assim como nós. Diferente dos demais, que só nos trazem informações e discursos manipuladores, né? Mas o nosso apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, nosso pastor Paulo, está lá no fronte, lá, sentindo na pele a igreja, né? Isso é muito importante para a igreja neste momento, né? Que traz essa unidade de liderança, liderado, de pastor, né? De discípulos, né? Isso é muito importante. E aí, no versículo 11 agora, né? E com a ajuda também de vossas orações. Olha que interessante isso, irmãos. Paulo é muito inspirado aqui por Jesus. Com a ajuda também de vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido, pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. Então, irmãos, aqui, enquanto você lê esse trecho, parece que Paulo se identifica naquele momento de Cristo lá no Getsemane, porque o que é que Cristo precisava dos discípulos? Vocês se lembram? Pode falar aí. Lá no Getsemane, o que ele pediu para os discípulos? Quem se lembra aí pode falar. Agora é hora de participar. Intercessão, oração. Exatamente. Ele pede para que os discípulos ficassem com ele naquele momento, não dormindo, mas acordados, né? Estivessem junto com ele, aquele momento em que você precisa de alguém. Paulo está aqui clamando, né, pela parceria, né, dos seus discípulos, da igreja de Coríntios aqui, desses crentes, irmãos em Cristo, né, que participem com ele deste momento, né, de tribulação, através das orações. Através das orações. Isso é humildade, irmãos. Isso é humildade. Quando o apóstolo, e vou usar essa palavra para depois, né, fazer uma analogia, né, quando o apóstolo, ele depende daqueles que o enviaram, da igreja que o enviou, da oração, porque ele se mostra fraco. Segunda-feira eu fui buscar a minha guitarra que estava regulando, e o menino lá, que é professor de guitarra, sentou comigo, desesperado, porque ele está percebendo esse chamado de Deus na vida dele, né, para o pastoreio e tal. E aí nós falávamos um pouquinho sobre essa situação, né, de viver a igreja, né, e de que ele vinha de uma realidade em que ele não tinha acesso ao pastor. Até para agendar era daqui 3 meses. Já deu para morrer e ressuscitar várias vezes, né? Em 3 meses. Então, a figura do bispo ali, do apóstolo, da igreja que ele veio, né, era uma figura intocável. Não se chegava até ele, nem muito menos na casa dele, enfim, não tinha acesso. Agora, quando nós olhamos aqui para a legitimidade do apostolado de Paulo,
ele está dependendo e pedindo que os irmãos orem por ele. Porque assim como os irmãos aqui se viam fracos diante dessa dificuldade da igreja, Paulo também sentia mal, né? Sentia triste, angustiado por tudo que estava acontecendo, né? E ele clama para que a igreja ore por ele, diferente dos falsos mestres que só ficavam no discurso, né? Hoje em dia os apóstolos querem ser donos da igreja, autoritários, né, e sugarem o máximo que puderem da igreja. Você não tem acesso a eles. Você pode ter acesso a qualquer outro líder, talvez, mas a ele não. Afinal de contas, talvez rogue para si que já chegou no estágio, né, de muita santidade, né? Quem sabe, né? Mas isso não é bíblico não, irmãos. Nós estamos vendo aqui um apóstolo que está olhando para a igreja que o envia, né, e que ora por ele e que participa dos seus sofrimentos, assim como ele, da sua igreja, né? Isso aqui é a humildade do coração de Paulo, né? Para que, ele fala aqui, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dadas graças ao nosso respeito. Ou seja, as orações dos irmãos o alcançam ali, né, no fronte da batalha, o fortalece, né, e muitos louvam a Deus pelo que Deus fez, né, pela manifestação de Deus de socorro, de consolação ali, né, louvam a Deus por responder a oração da igreja em favor ali daquele que o pastoreava, né. Paulo traz aqui uma lição tremenda, né, de servir a igreja, de humildade e de fraqueza, e de se deixar abater e também transparecer isso, né, e pedir oração, porque também os irmãos assim vivem, né, e um depende do outro, mas que todos possam depender de Deus. E que é fato, se existe tribulação, se existe um momento de angústia, né, Jesus também virá com consolo para a sua igreja. Amém, irmãos? Já diria o Pernalonga. Por hoje é só. Vamos continuar na próxima semana no verso 12 do capítulo 1. Deu para sacar então aí, né? Que a carta aqui é bem pessoal, né? Em relação a Paulo e a igreja dos Coríntios. Amém, meus irmãos? Qualquer dúvida, pergunta, você pode mandar no zap aí que a gente vai conversando. Tá bom? Belezinha? Tranquilo? Amém. Obrigado. Legal. Deixa eu ver quem está aí na transmissão para a gente orar, finalizando. Ou pedir a Noemi aí orar, finalizando para nós, por favor, filho. Amém. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendermos da Tua Palavra, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Pai, sendo ensinados e ao mesmo tempo provocados por ela, Pai. Que o Senhor continue guiando os nossos caminhos durante essa semana, que o Senhor promova mais momentos assim, Senhor Jesus, que edificam tanto as nossas vidas. Oro pela vida dos meus irmãos, que o Senhor abençoe, guarde, proteja em tudo que eles forem fazer. E que em tudo, Senhor Jesus, o Senhor esteja à frente e faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Gente, valeu. Deus abençoe. Ótima semana para vocês. Qualquer coisa, é só chegar. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite, vamos na paz. Até mais.